Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Olha, quem aqui está precisando parar de repetir atitudes que estão te prejudicando? Quem aqui está precisando de sair de pensamentos que estão te contaminando, estão te prejudicando, te levam por situações que você não gostaria? Quem aqui vive hoje uma vida que não queria? Quem aqui entende que muita coisa se perdeu por uma falta de gestão de sentimentos, de decisões, por não saber lidar? Se você é essa pessoa, você vai repetir comigo essa oração. Você vai pedir nessa oração que você vai repetir para Deus te levar para fora dessa situação. A Bíblia diz que Deus é um Deus de braço forte, que tirou um povo de escravidão para a liberdade. E esse Deus está aqui. E esse Deus se chama Jesus. A vida que você deseja ter e por uma série de coisas você não tem, está na mão de Jesus. A paz que você não tem hoje está na mão dele. A segurança que você não tem e hoje a insegurança mora em você, está na mão dele a segurança. E esse Deus, com um braço forte, ele pode te colocar, como diz a palavra, ao porto, ao lugar desejado. Nada pode impedir quando Deus coloca a mão em nós e nos estabelece ou nos direciona para dentro do propósito dele. Então eu te convido você a repetir comigo. Feche os seus olhos, não precisa ficar em pé, pode ficar sentado. Repete comigo, em voz alta: Deus, me ajuda. Com um braço forte, me tira desse lugar que eu me encontro hoje. Me tira dessa mentalidade. Me tira desse sentimento. Me tira dessa insegurança. Me tira, Jesus, com um braço forte e me leva e me coloca para dentro do seu propósito. Jesus, eu creio que a partir de hoje, através da tua palavra, através dessa mensagem, eu vou receber da parte do Senhor, não é da parte dos homens, é da parte do Senhor, uma certeza, uma força, uma renovação, e com um braço forte, eu creio que o Senhor vai me tirar e vai me apontar o caminho e vai me estabelecer em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é: não vestiu bem. Você já passou por essa situação? Quando você imaginava uma roupa, mas quando você veste ela, você fala: não caiu bem. Eu acho que você já passou por isso. A Bíblia diz que Saul, ele vestiu a Davi com a sua armadura. Olha, tem um entendimento que nem tudo é para mim e para você nos livra de muita coisa. Tem um entendimento que nem tudo serve para nós é libertador. Vou dar um exemplo
simples. Você já viu essas camisas, como é que chama aí? Maiorzinha? Plus size, não, é oversize. Oversize. Você já viu essas camisas? Tem gente que se veste, fica show de bola. Vai eu vestir. É a mesma coisa da embalagem do Gulão, mano. É a mesma coisa, é um pacote. Mas tem gente que, tá na moda, eu quero. Meu amigo, não caiu bem. Então, nem tudo é pra gente. Você vê um desfile de moda, você vai ver o modelo e a modelo, você olha pra eles, você olha pra você, você olha pra ele de novo. Acho que não vai dar. Não vai dar! Entende? Coisa simples que eu estou falando. Mas eu vejo que nós temos essa dificuldade de assimilar que nem tudo é para nós. E nós entramos em concorrência dentro da nossa mente e com o outro por uma série de coisas que não é para nós. E a pessoa ela deixa de beber uma água limpa que Jesus tem para ela por causa de pensamentos e caminhos que ela toma que não é para ela. Aqui diz que Saul, ele vestiu a Davi com a sua armadura. Olha, eu quero saber aqui nessa noite se tem alguém que está vestido com alguma coisa que não é para ele. Isso está lotado de gente. Pessoas que estão com pensamentos que foram colocados por outras pessoas. Pessoas que estão com um coração hoje carregado de coisas que o outro vestiu nessa pessoa. Isso aqui, se você não tomar cuidado, você amanhece e quando você vai dormir, isso aqui, o que foi gerado, o que você assistiu, o que você consumiu, vestiu você de coisas que não deveria. Colocou em você coisas que não servem para você. Mas o ser humano, ele adapta com as coisas. Né? Você vê que uma mulher, por exemplo, quando ela gosta de uma roupa, meu amigo, você não sabe o que ela pode fazer para essa roupa dar certo. Você não tem noção dos recursos, das artimanhas, da criatividade para que aquilo aconteça. E muitas das vezes nós somos assim. Antes, se a gente parasse e falava, olha, isso aqui não deu certo, não ficou legal, não caiu bem, não vestiu bem, seria muito melhor. Eu não estou falando de camisa, calça e vestido. Você sabe muito bem. Se naquela época, ou se naquele tempo, ou se naquele dia você tivesse colocado e falar, olha, isso não é para mim, você estaria vivendo uma vida confortável, porque a pior coisa é você vestir algo que você não está sentindo bem. Você vê que tá fora do lugar, você vê que não tá legal, não caiu bem. Aqui diz que Saul, ele pegou o que era seu e colocou em Davi. Eu quero saber qual foi o dia, qual foi o ano, qual foi o momento que algum ser humano chegou e colocou algo em você e você deixou ser colocado nessa situação. E isso tem arrastado por muito tempo. Você vestindo coisas que não é seu. Ah, mas foi alguém próximo, mas foi alguém que eu amava, mas foi alguém que... Mas não é para você. Estavam colocando sobre Davi uma armadura que não era dele. Não era o tamanho dele, não era a medida dele,
não era com exatidão para que ele pudesse vestir aquela armadura e poder não só sentir bem, mas lutar com aquela armadura. E talvez você hoje não consegue lutar nas regiões celestiais, você não consegue enxergar as coisas espirituais, porque hoje você veio aqui vestido de opiniões e de influências que não são da parte de Deus. E aí começa a nossa derrota. Agora, o evangelho não. O evangelho é para todos. Romanos capítulo 1, no versículo 16, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo! A começar pelo judeu e também do grego. O grego é o pacote todo. É o mundo inteiro. O evangelho é para todos. Colossenses 3, no versículo 10 e 11 diz: e vos revestis do novo homem, se veste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Quer dizer, tá falando se você é circuncidado ou não, que o povo judeu ao 8º dia era circuncidado. Se você também não é, o bárbaro, o cita, o escravo, o livre, porém Cristo é tudo em todos. Então o evangelho é para todos. Não tem impedimento. Não importa em qual continente a pessoa mora. Não importa para qual time ela torce. Não importa qual é o gosto dessa pessoa. Não importa qual é a cultura dessa pessoa. Não importa. O evangelho de Cristo Jesus é para todos. Saul pôs sobre a cabeça de Davi um capacete de bronze. Tem pessoas que ela não está carregando maldição hereditária. Que existe, viu, irmãos? Alcoolismo atrás de alcoolismo na família, separação atrás de separação, suicídio atrás de suicídio, vício em drogas pesadas atrás de drogas pesadas, vai de geração em geração. Vício no jogo. Só vai trocando o jogo. Antes, o seu bisavô era viciado num truco, né, numa porrinha. Aí depois o seu pai num trucão. Aí hoje você é viciado nas bet. Só trocou. Mas o buraco é o mesmo. Por quê? Um abismo vai chamando outro abismo. O demônio que é a loja ali, fica ali. Até o dia que você aceita Jesus. Aí você fala, Milton, eu aceitei Jesus, mas tem coisa ainda que permanece, mas aí já não são maldições, porque Jesus lavou na cruz toda a maldição. Aí acaba, parou em você, entende? Ah, Milton, mas eu sinto que vem coisa. Aí tem, aí já não é maldição hereditária, é pensamentos hereditários. Que tem uma influência poderosa para construir ambientes que parece que não cessou a maldição. Mas aí agora já é diferente. A gente traz para dentro de nós situações que não deveriam existir mais por causa dos pensamentos, das influências. Aquela pessoa que ela é uma esponja para absorver tudo que o ser humano fala. E é um pedaço de pau para não reter nada o que Deus fala. Eu já vi situações da pessoa participar de um culto onde Deus falou do início até o final. E a pessoa não foi tocada com nada, não saiu transformada com nada. Alguém falou uma palavra com ela, ou fez alguma falta educação, ou falou sai chorando, meu Deus, nunca mais volto aqui. A pessoa está absorvendo o quê? Aqui diz que Saul colocou na cabeça de Davi um capacete de bronze. Tem gente que já era para estar vivendo outro tipo de vida, mas por causa dos pensamentos hereditários.
por causa das influências, por causa do campo fértil que é de egoísmo, de pensamentos que foram plantados ali. E essa é uma situação que a pessoa tem que analisar, porque ela entra sorrateiramente, faz morada e cria raiz de forma rápida. Pessoas arrastam pensamentos que o avô ou a avó pensava. Eu fui ensinado, meu avô e minha avó era assim, meu pai e minha mãe era assim. Você vai nesse buraco? No mesmo buraco de pensamento? Aí você namora, vai levar pro seu namoro isso. Você casa, vai levar pro seu casamento isso. Ou você tá em família, leva pra família isso. Cara, que isso? Até quando você vai arrastar esses pensamentos pesados? Ensinamentos inúteis? Segunda Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas, anular em nós sofismas. Hoje, essa palavra que eu preparei é para ela derrubar fortalezas que foram construídas na sua mente. A pessoa que ela criou uma fortaleza, se você parar para raciocinar, você vai ver que fortaleza nos tempos medievais era o seguinte: ela era criada para proteger de pessoas invadir ali. E só entrava quem mora ali dentro deixar. Talvez hoje você é uma fortaleza. E talvez eu posso até entender a sua situação de você ter criado fortaleza. Só que isso está te causando muito mal. Você vem, você escuta o evangelho, você escuta a palavra, você é tocado por Deus, Deus já te marcou em certos momentos, Deus já tocou o seu coração em certos momentos, mas você vive patinando, você não tem aderência, você não cria raízes na presença de Deus. Você percebe que parece que em um momento tudo se perde, mas é porque você vai para um ambiente onde Deus manifesta, onde Deus quer quebrar essas fortalezas e você resiste. Só que é necessário você deixar Deus quebrar essas fortalezas. É necessário você deixar o evangelho entrar. Não é você selecionar quem vai entrar. Não é selecionar qual versículo vai entrar. Não é selecionar qual parte da Bíblia vai entrar. É abrir, é escancarar, é deixar Deus quebrar todas as barreiras para que Ele faça morada. Porque a pessoa sem Jesus, ela só tem uma situação. Ela vai cercar de coisas que a vão colocar num ambiente de aparência proteção. Porque ela vai querer blindar a mente dela, as opiniões dela, as vontades dela, e Deus não chega. Mas hoje, através do evangelho de Jesus, Deus está quebrando isso em você. Está caindo por terra hoje, para que você venha não só permanecer, mas avançar na presença de Deus. E a Bíblia diz que anulando em nós sofismas. O sofisma é a mentira com cara de verdade. É aquilo que você criou na sua mente, que você acha que é uma verdade. Mas quando chega a iluminação do evangelho, mostra, é mentira. É aquilo que você criou e você agarra e você coloca isso como uma pregação para a sua vida. Só que quando chega a revelação da parte de Jesus, Jesus fala, é mentira isso. E assim como a serpente
levou o engano, e Adão desobedeceu, pecou. Assim, como diz o apóstolo Paulo, é necessário que nós pregamos a tempo e a fora de tempo, para que você não seja enganado com os sofismas que tem dentro de nós, com as mentiras que estão com roupagem de verdade, e você amanhece e dorme com elas. Chega! Hoje é um dia de você se levantar contra esses sofismas que ninguém pode fazer por você, mas se você abrir o seu coração para o Evangelho, para o poder que há no nome de Jesus, essas mentiras com roupagens de verdade serão destruídas. A Bíblia diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez todo dia quer se levantar dentro de nós. É a postura de superioridade. Ah não, Milton, não tem isso não, eu sou humilde. Não tem? Não tem? Hoje, desde o horário que você levantou até agora, nesse momento de culto, quantas vezes você fez o que você queria fazer e nem perguntou a Deus se Deus queria que você fizesse? Não levantou não. Você colocou a vontade de Deus para dormir. Nós temos isso em nós. Todo dia se levanta dentro de nós uma altivez contra a vontade de Deus. A pessoa grita. É a mesma coisa, a altivez é a mesma coisa de você subir no alto do seu coração e começar a gritar com toda a sua força. E a pessoa fala, Deus! Olha, fala, Milton, eu não consigo escutar Deus. Você fala que o Espírito Santo guia. Fala, claro que você não vai escutar, mas é lógico. Porque você sobe no mais alto do seu interior e o que se escuta nos quatro cantos do seu ser é a sua voz. Deus não vai disputar voz e glória com ninguém. Agora, se você sair do alto do seu coração e ir para os pés do Senhor Jesus, a voz do Senhor vai ecoar dentro de você, de forma a derrubar os sofismas, as mentiras vestidas e maquiadas de verdade. A Bíblia diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tomar o controle dos pensamentos. Colocar cada pensamento dentro de nós em obediência à vontade de Deus. As pessoas não entendem, elas acham que elas são os pensamentos e pronto, não! Através do Evangelho, através quando quebra as fortalezas, através da derrubada dos sofismas, o Evangelho vai tomando as rédeas, o controle. Você pode pegar aquele pensamento que te perturba, que te domina e que te guia e que te atormenta e colocar ele preso em obediência à vontade de Deus. Quantas mentalidades foram colocadas sobre a sua cabeça? Por causa do medo, por causa das decepções, por causa das feridas, por causa dos acontecimentos, por causa das falas. Mas hoje está sendo quebrado tudo que não é da parte de Deus. Tudo que foi construído de forma errada para que você não venha cair. A Bíblia diz que Saul vestiu a sua couraça em Davi. Então tinha uma armadura, tinha um capacete, tinha a couraça. A couraça, ela era presa na parte frontal e na parte traseira para proteger os órgãos vitais. Quando a gente chega nessa parte, a gente tem que raciocinar sobre o porquê que a couraça surgiu. Pensa, alguém teve uma ideia? Não. Achei bonito ficar com um peitoral definido, peito de aço. Não, claro que não. A ciência,
ela se desenvolve pela observação, pela pesquisa. E tudo que foi criado através do ser humano, se desenvolvido através do ser humano, muito tem influência da observação. Ué, mas se... Pensa. Quantas pessoas morreram em batalha? Porque foram feridas no fígado, no coração, no pulmão. E ali teve uma observação de alguém. Pera aí, essa área nós temos que proteger melhor. Porque aí a chance de morrer é menor. E eu entendo, olha, eu entendo. Porque talvez você hoje está com uma couraça. Talvez eu entendo. Mas eu não compreendo o porquê que você insiste em mantê-la. Eu entendo a pessoa chegar até aqui com a couraça. Eu cheguei, muitos aqui chegaram, mas eu não entendo é a pessoa permanecer com ela. Uma couraça colocada por ser humano, por outros. Talvez alguém te traiu, você pôs uma couraça no seu coração. Nunca mais eu tenho relacionamento com ninguém. Talvez você feriu alguém. Eu ponho uma couraça porque eu não posso me envolver com ninguém. Ah, eu ponho uma couraça porque eu escutei tal coisa que entrou no meu coração, feriu o meu coração. Aí você põe uma couraça e você prefere um cachorro do que o ser humano. Aquela fala idiota. Tem muito cachorro que é melhor do que ser humano. É o melhor amigo do homem, né? Mas eles falam que só é porque não sabe o valor do dinheiro. Senão... Eu entendo você chegar aqui com uma couraça porque você viveu coisas terríveis, você perdeu pessoas que você amava, você passou por situações que causam traumas terríveis no ser humano, na estrutura humana, na parte psicológica. Eu entendo, mas eu não entendo você permanecer com essa couraça. Sendo que Jesus em Efésios 6 diz que tem a couraça da justiça. Aonde você vai continuar tendo proteção, mas não vai guardar a morte, mas sim a vida dentro de você. Tem gente que colocou a couraça para se proteger, mas proteger de algo que está morto dentro. E ela se torna reativa. Eu já me peguei na minha caminhada tendo muita couraça em várias áreas da minha vida e sendo reativo por causa dessas couraças. É o sentimento de proteção, mas todo esse sentimento ele é quebrado para que nós venhamos ter o sentimento que houve em Cristo Jesus, para que Ele coloque em nós a couraça da justiça. E ainda que venham palavras contrárias, situações, perdas, dificuldades, coisas que vêm para dilacerar a sua vida, você vai ter uma certeza, uma vida dentro de você, Cono, que faz você levantar e continuar. Olha, a Bíblia diz que Davi colocou a espada que Saul deu para ele. A Bíblia diz que ele experimentou andar e ele falou: isso não dá para mim, não dá para eu andar. Pergunta que eu tenho aqui é: mas quantos unânimes você vai precisar de ter para você perceber que não dá para andar dessa forma? Davi foi no mesmo dia e na mesma hora. Quanto mais tempo você precisa? Mais um mês vivendo assim? Mais um ano? Mais um período? Sem você de fato viver na presença de Deus, sem de fato experimentar as coisas de Deus, sem de fato estar envolvido no plano de Deus e no que Deus está fazendo. Por causa das couraças, por causa dos capacetes de outras pessoas, de mentalidades hereditárias, por causa de armaduras que não tem nada a ver com você, que não caiu bem, e nós insistimos em continuar. Mas quanto tempo? E você só vai se ferindo, porque quem calça o tênis que não é dele, mesmo estando grande ou pequeno, vai se ferir. Jesus está te convidando a você calçar os pés com o Evangelho.
Jesus quer trocar o que está dentro de você para que quando ele calçar os pés com a preparação do evangelho, você leve não a couraça velha que leva à morte. Para você continuar não só repetindo o que os seus pais viveram, os seus avós viveram, ou quem está na sua esquerda, na sua direita, não. É para você levar as boas novas. É para você compartilhar com quem estiver do seu lado as boas novas. É para que você leve palavras que vão ser refrigério assim como foi para você. Para que você venha ecoar não a morte por causa da couraça que foi colocada pelos homens. Jesus hoje quer retirar essa couraça e colocar a couraça da justiça em você. Para que possa haver um ecoar de vida dentro de você. Tirando os traumas, para hoje você abrir a sua mente para um relacionamento. Tirando os traumas, para hoje você tomar uma decisão de começar algo que já deveria ter começado. Tirando os traumas, para que você possa andar livre de tudo que está te prendendo, de tudo que o diabo colocou na sua mente, te vestiu e fala, agora esse é você, não. Com um braço forte. O Senhor nos tira e nos coloca no propósito dele. Eu te convido já a você a orar, a você já pedir a Deus, Deus, tira de mim essa couraça, tira de mim essa armadura que foi colocada, esses ensinamentos, essas opiniões, esses acontecimentos que entraram dentro de mim e estão me afundando, Jesus, estão me atormentando. Fala, Jesus, remove dentro de mim, com braço forte, tira essa mentalidade de pensamentos que eu fui aprendendo com outros. E Davi, a Bíblia diz, finalizando, tirou aquilo de sobre si. Olha, eu não posso tirar para você. É você que tem que fazer isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não é na sua força. Não é na sua inteligência. Agora eu faço, não. É você se render ao Senhor. E Ele com um braço forte, como diz em João, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, se ele tira o pecado, que era a coisa mais difícil, ele tira o trauma, ele tira a limitação, ele tira o rancor, ele tira a raiva, ele tira a falta de visão, ele tira a falta de ânimo e coloca ânimo, ele tira o desânimo e coloca força, ele tira, Jesus tira com o braço forte. Ore ao Senhor. É o seu momento de orar. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Você ora, você pede. Porque não caiu bem, não vestiu bem. Você sabe que não vestiu bem. Hoje é dia de um romper na sua vida. Hoje é dia de fortalezas serem derrubadas e quebradas. Coisas antigas que talvez entrou quando você era uma criança, quando você era um adolescente. Hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, está sendo removido. Ah, eu vim de família tal e a fama da minha família... Não interessa, com um braço forte, o Senhor faz de você uma nova geração. Ah, Milton, mas eu sou assim, eu não consigo sair desse ambiente. Não interessa! Não existe mais nada mais forte do que a mão e a destra do Senhor para te mover. Se você afundou, Ele estende a mão. Se você perdeu a direção, Ele te guia pelo caminho. Fala com o Senhor, quebra os sofismas. Nós somos recheados de sofismas, coisas que parecem ser verdade, mas quando nós deparamos com a vontade de Deus, não tem nada a ver.